Vamos então hoje para a leitura do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4. Estamos caminhando nesse projeto, o qual nós denominamos Aprendendo Mais com a Leitura da Palavra de Deus. Já lemos o livro do Evangelho de Mateus e agora estamos iniciando, estamos no comecinho do livro de Atos dos Apóstolos. Estamos entrando hoje no capítulo de número 4. Por isso eu convido você já a se inscrever em nosso canal, Ministério Free Church, ativar as notificações. Também convido você a deixar uma mensagem. O que você está achando, como você tem recebido todas essas revelações, a leitura da Palavra de Deus. E compartilhe também esse vídeo com aqueles que você sabe que gostam da leitura da Palavra, gostam de aprender mais em relação à Palavra de Deus. Faça isso antes de nós darmos continuidade. Se inscreva, ative as notificações, deixe um like para nós e compartilhe com teus contatos o vídeo. Se você não assistiu o Evangelho de Mateus ou os primeiros capítulos de Atos, vai ali em nosso canal, entre na playlist, está tudo ali gravado, tudo registrado. Também deixamos à disposição um caderno para você anotar tudo aquilo que Deus está falando conosco. Baixe aqui através desse QR Code, o modelo também está aqui. Baixe, preencha tudo aquilo que o Espírito Santo colocar em teu coração. E depois de terminarmos, você pode encadernar esse caderninho e deixar um grande material à disposição, para que sempre que você precisar, sempre que você quiser relembrar alguma coisa, esse material vai estar à tua disposição. Assim, nós vamos então agora dar continuidade a esse projeto, que é a leitura da Palavra de Deus, que estamos no livro de Atos. O capítulo número 4, ele vem com 3 assuntos. São eles: Pedro e João perante o Sinédrio, que vai do versículo 1 até o versículo 22, a oração dos primeiros cristãos, que vai do versículo 23 até o versículo 31, e o terceiro assunto, os discípulos repartem os seus bens, que vai do versículo 32 ao versículo 37. Esses são, então, os 3 assuntos do capítulo 4 do livro de Atos dos Apóstolos. Vamos começar mais essa maratona de revelação, de leitura. Desde já peço para que o Espírito Santo venha dar a você essa luz, essa sabedoria, um entendimento, para que você venha absorver tudo aquilo que o Senhor escreveu nas entrelinhas da sua palavra. Então agora vamos ler o primeiro assunto do capítulo 4 do livro de Atos, que é Pedro e João perante o Sinédrio. Como falei, vai do versículo 1 até o versículo 22. Vamos ler agora. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem aí está curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou pedra angular.
Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pela qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados, reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que foi curado, nada podiam dizer contra eles. Assim, ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: o que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório, que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais no meio do povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre este nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles o deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Atos capítulo 3, ele vai nos falar do primeiro milagre, realizado pelo nome ou através do nome de Jesus Cristo. Atos 4 vai nos descrever o início da perseguição da igreja cristã, onde Pedro e João são presos por fazer um ato de bondade a um aleijado. Também vamos ver que logo após esse grande feito, esse grande milagre, Pedro e João, eles realizam a segunda pregação cristocêntrica. A primeira foi quando foram cheios do Espírito Santo. Pedro toma a frente e faz a primeira pregação, agregando 3.000 almas para o reino. Agora, nesse momento, após a cura desse aleijado, Pedro faz a segunda pregação. E nesta segunda pregação, 5.000 almas se entregaram, se renderam ao Evangelho, ao Cristo Todo-Poderoso. É interessante que o que os líderes religiosos, eles já davam como assunto encerrado, essa questão de Jesus Cristo, dos ensinos de Jesus, eles entendiam que após a sua morte, esse assunto terminaria. Ninguém mais falaria, ninguém mais lembraria de Jesus. Mas, por intermédio de Pedro e João, eles veem agora esse assunto ressurgindo e agora ainda mais com poder, ainda mais com testemunhos, ainda mais com mais força. Pois um grande milagre aconteceu no nome de Jesus Cristo. Através da leitura, nós vemos que eles viram esse problema ressurgindo, algo que já estaria morto para eles, agora ressurgindo, através do versículo de número 16, que vai dizer assim: eles falando entre si: o que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um grande milagre notório, que não podemos negar. Então veja que após esse milagre, o nome de Jesus sendo pregado, as pessoas mudando de vida, entregando a vida para Jesus, eles viram o problema ressurgindo com mais força. Tanto é que no versículo 4 vai nos dizer que 5.000 almas creram em Jesus Cristo. Iniciando no capítulo 3, nós vamos ver a importância do nome. Quando Pedro é inquirido sobre como realizou o milagre, ele vai dizer no capítulo 3, foi através do nome. O nome de Jesus fez o milagre. No capítulo 4, nós vamos ver uma continuidade sobre essa questão do nome. Como o nome de Jesus tem poder, como o nome de Jesus tem autoridade. Quero ver aqui alguns versículos que você vai ver, né? Como eu falei no capítulo 3, versículo 16, ele vai dizer, Pedro vai dizer, foi através do nome. O nome fez o milagre. No capítulo 4, versículo 7, os religiosos vão dizer assim: com que poder, ou com que autoridade, ou em nome de quem vocês realizaram isso?
vê que eles atribuem autoridade, poder ao nome. Né? Com que poder, com que autoridade, ou em nome de quem? Quem tem esse nome, que possui esse poder, realizaram tal feito? Ainda no capítulo 4, versículo 10, né, eles vão dizer, João e Pedro vão responder, olha, foi pelo nome, o nome de Jesus, o Cristo. Quando ele fala Jesus, o Cristo, né, Cristo não é sobrenome de Jesus. Cristo quer dizer Messias. Cristo quer dizer aquele que haveria de vir. Então, é Jesus o Messias, Jesus o prometido. Muitas pessoas acham que é Jesus Cristo. Cristo é o sobrenome ou o segundo nome de Jesus. Mas não, Cristo é Messias. Cristo é aquele que é o esperado. Então, é Jesus o Messias. E ainda vai dizer Nazareno, indicando de onde ele veio. No capítulo 4, versículo 17, nós vamos ver também os religiosos, dizendo, precisamos adverti-los, para que não falem mais a ninguém, não preguem mais a ninguém sobre o nome de Jesus. Então veja como o nome é importante. O nome de Jesus. Um nome que está sobre todos os nomes. Filipenses 2, do 9 ao 11, vai dizer isso. Deus deu a ele um nome que está sobre todos os nomes. E do versículo 8 até o versículo 12, nós vamos ver aqui Pedro ministrando mais uma vez, pregando mais uma vez, uma mensagem cristocêntrica, ou seja, uma mensagem onde Cristo é o centro da mensagem. Pois, primeiramente, ele fala da origem de Jesus. Ele vai dizer o Cristo, o Nazareno, ou seja, ele é de Nazaré. Ele fala primeiramente sobre a origem de Jesus Cristo. Logo após, ele vai falar sobre a sua morte e ressurreição, onde ele diz, vocês o entregaram, vocês o crucificaram, mas Deus o ressuscitou. Então ele fala da origem, fala da morte, fala da ressurreição. E essa mensagem cristocêntrica não poderia faltar também a confrontação, onde ele diz, a pedra que vocês rejeitaram, ela se tornou pedra angular, ou seja, Pedro está confrontando eles. Vocês rejeitaram, mas ele é a pedra angular. E por último, ele faz aqui a mensagem de arrependimento, onde ele vai dizer, não há salvação em nenhum outro nome. Em outras palavras, arrependam-se e entreguem-se a Jesus Cristo. Então vemos aqui novamente uma mensagem cristocêntrica, uma mensagem que deve ser a base das nossas pregações, das nossas mensagens. Hoje, em 2026, essa ainda é a mensagem principal, que é cristocêntrica. Falar da origem, falar da sua vida, morte, ressurreição, confrontação e também arrependimento. Esta é a verdadeira mensagem do Evangelho. No versículo 13, nós vamos ver aqui que os religiosos olham para Pedro e João e falam sobre a coragem. Eles percebem a coragem deles. E isso mostra que o Espírito Santo, quando ele está sobre a vida de alguém, ele introduz coragem na vida desta pessoa. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, vai dizer, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Esse poder também é coragem. Então o Espírito Santo, ao revestir os discípulos, ele deu a eles o espírito de coragem, não de medo, mas de coragem. E essa coragem foi vista pelos religiosos. Viram neles a coragem que eles não enxergavam antes do batismo do Espírito Santo. Na continuação do versículo 13, vai dizer assim, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução. Além da coragem, eles perceberam que eram homens simples, eram homens comuns, homens que não tinham estudo. Então isso comprova aquilo que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 1, do versículo 25 até o versículo 29. Diz, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos.
poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas, as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Então aqui nós vamos ver que Deus chama os que não são para confundir os que são. Deus chama os que não têm sabedoria para confundir os sábios. E isso está registrado em Atos, capítulo 4, onde os próprios sacerdotes religiosos olharam para aqueles homens e viram que eles tinham coragem, mas não tinham instrução. Então isso comprova o que está aqui em Atos, capítulo 4, onde os religiosos olharam para Pedro e João e viram neles coragem. Viram que eram homens comuns, viram que eram homens que não tinham estudo. Deus chama essas pessoas para que o nome dele seja glorificado. Essa é a atuação do Espírito Santo sobre a vida de uma pessoa que se coloca à disposição. Que o Espírito Santo venha capacitar você, venha dar você coragem para pregar o Evangelho, venha dar você instrução, sabedoria, para que você seja um grande instrumento de Deus, assim como Pedro, como João, ganhando almas para o reino do nosso Deus. Quem sabe a pergunta dos religiosos era essa: de onde veio tamanha capacitação? Quem sabe pessoas que muitas vezes conhecem você, sabem que você não é aquela pessoa que tem estudo, e as pessoas olham para você e dizem: mas da onde vem tamanha sabedoria? O próprio texto vai nos revelar da onde veio tamanha sabedoria. Os religiosos olharam para eles, viram tudo isso, e eles entenderam uma coisa: esses homens andaram com Jesus. Aí está a fonte da sabedoria, meu amado. Aí está a fonte do conhecimento. Andaram com Jesus. Quem anda com Jesus é capacitado. Quem anda com Jesus adquire conhecimento, sabedoria, adquire o dom do Espírito Santo. E isso faz toda a diferença na vida do cristão, na vida daquele que anda com Jesus Cristo. Aí nós vamos ver a diferença, como a própria palavra diz: e vereis a diferença de quem é de Cristo e quem não é. Então os religiosos, eles entenderam que eles eram assim corajosos e com sabedoria, porque eles tinham andado com Jesus. Tem um ditado aí fora que diz: diga-me quem tu andas, que eu direi quem tu és. Faça isso, ande com Jesus, tenha prazer de andar com Jesus, porque você vai adquirir coragem e sabedoria, e você vai ser um grande instrumento nas mãos do Senhor. O versículo 14 vai dizer assim: e como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Não tinham como negar. O homem que fora curado estava ali. Isso me traz à lembrança uma frase: contra fatos não há argumentos. O fato estava ali. O homem que era aleijado, que tinha 40 anos, já conhecido por todos, fora curado milagrosamente pelo nome de Jesus Cristo. Então, contra fatos não há argumentos. E isso é tanto para o lado positivo como para o lado negativo. Contra fatos não há argumentos. Quando você comete algo errado e isso gera fatos, não há argumentos. As pessoas vão olhar para o fato, vão olhar para o resultado e vão dizer: olha, realmente não tem como negar. Tanto negativamente, como também positivamente. Quando você faz coisas boas, os fatos, eles não têm como negar. Então, essa é uma grande verdade implícita nessa palavra. Eles olharam aquele aleijado que agora estava andando e eles falaram: não tem como nós negarmos. Ele era aleijado, agora é alguém são, perfeito, andando normalmente. Então, contra fatos não há argumento. Olhe para a sua vida e veja os fatos da sua vida. Veja como você está vivendo a sua vida. E você vai ver que não há argumentos. Quando nós analisamos, fazemos uma autoanálise, nós entendemos que o que estamos vivendo hoje
é resultado, é fruto do que nós realizamos ontem ou alguns dias atrás. Reflete-se hoje o resultado do que nós fazemos. Ou seja, contra fatos não há argumentos. Agora nós vamos ver o início da perseguição da igreja, aonde tudo começou. Versículo 16 até o versículo 18, nós vamos ver aqui o início, o começo da perseguição. E tudo começa com duas perguntas. Versículo 16, eles vão dizer: o que faremos com esses homens? Começaram a discutir entre eles. O que eles estão fazendo está indo contra aquilo que nós pregamos, aquilo que nós realizamos. O que faremos com esses homens? Essa pergunta, ela desencadeia o início da perseguição. No versículo 17 vai dizer: precisamos impedir que isso se espalhe ainda mais no meio do povo. Então aqui nós vemos dois pontos que vão marcar o início da perseguição. O que faremos e o que podemos fazer para impedir que isso se espalhe ainda mais. E essas ainda têm sido as mesmas questões que trazem perseguição à Igreja de Cristo nos nossos dias. O que faremos com essas pessoas que pregam Jesus, que pregam o reino de Deus, que pregam o Senhor como autoridade máxima? O que faremos para impedi-los de continuar pregando? Quando olhamos a igreja perseguida, missionários sendo mortos, famílias sendo mortas por amor ao Evangelho, são baseadas nessas duas questões: o que faremos e o que podemos fazer para impedi-los. Com o decorrer da leitura agora do livro de Atos, nós vamos ver essa perseguição aumentando. Nós vamos ver essa perseguição chegando a níveis muito cruéis. Mas tudo isso faz parte dos planos de Deus, do projeto de Deus. No versículo 19, nós vamos ver aqui o início da reação dos discípulos, aonde eles foram inquiridos, foram chamados novamente ao templo, e os sacerdotes disseram: olha, a partir de hoje, vocês não devem mais falar, pregar, anunciar o nome de Jesus Cristo. Quem sabe, se fosse outras pessoas, poderiam dizer com medo: não, pode deixar, nós não vamos mais falar, nós não vamos mais desobedecer vocês, nós vamos obedecer à religião. Não eles. Eles falaram ao contrário. Eles falaram assim: olha, veja aos olhos de vocês, o que é justo? Obedecê-los ou obedecer a Deus? E a frase que mais marca essa resposta é a que Pedro e João disseram: não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu e você possamos pegar essa resposta de Pedro e João e aplicá-las no nosso dia. Não podemos deixar de falar de tudo aquilo que vimos e ouvimos. Ou seja, o Evangelho chegou até nós e nós precisamos repassar esse Evangelho. Precisamos anunciar esse Evangelho. Tudo que vimos e ouvimos não foi por acaso. Se chegou até nós, é porque Deus conta conosco para darmos continuidade à pregação do Evangelho. E aqui terminamos então esse primeiro assunto. E agora nós vamos entrar no segundo assunto, que é a oração dos primeiros cristãos, que vai do versículo 23 até o versículo 31. Vamos à leitura então de mais esse assunto. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizeste os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo, por boca do teu servo, nosso pai Davi, porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão. Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor,
considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Começamos então agora esse segundo assunto com duas grandes verdades que estão dentro desse assunto. Primeira grande verdade: nada pode impedir os planos de Deus. O plano de Deus era exaltar a Cristo e fazer dele o Salvador, o caminho. Nada pode impedir. Por mais que o homem tente, na sua mente, querer impedir, ele sempre estará colaborando para os planos de Deus. Segunda verdade que nós vemos aqui é que Deus sempre está no controle de todas as coisas. Nada foge ao controle, às mãos do nosso Deus. Vemos isso também na história de José, lá em Gênesis 50, versículo 20, onde ele vai dizer aos seus irmãos: olha, todo o mal que vocês intentaram fazer contra mim, Deus o reverteu em bem, para que hoje se cumpra o que está acontecendo. Ou seja, José sabia, tudo que vocês fizeram contra mim, Deus fez para o bem. Nada saiu do controle de Deus. Deus sempre está no controle de todas as coisas. Embora nós muitas vezes não venhamos a entender ou compreender o agir de Deus, lembre-se disso. Deus nunca perde o controle. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Agora, eu quero perguntar para você: se fosse você, ou se fosse nós, no lugar de Pedro e João, diante das ameaças que eles receberam dos religiosos, dos sacerdotes, vendo o que acontecera com Cristo, todo o sofrimento, a crucificação, a morte, qual seria a nossa reação diante desta repreensão? Qual seria a nossa oração a Deus após recebermos esta repreensão? Eu quero mostrar para você a reação dos discípulos, que foi algo assim muito maravilhoso, que serve de exemplo para cada um de nós. A oração deles foi essa. O versículo de número 29 diz assim: Senhor, considera as ameaças deles. Senhor, eles nos ameaçaram de morte, nos ameaçaram para não continuarmos pregando. Então, Senhor, capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Olha a oração, eles foram repreendidos pelos sacerdotes e na oração deles eles falaram: Senhor, tu vistes o que eles falaram para nós. Então o que nós te pedimos agora é nos capacita para continuarmos pregando, não de qualquer maneira, mas com mais coragem, com mais ousadia, com mais intrepidez. E eles ainda vão mais longe, ainda vão dizer assim: Senhor, estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo, Jesus Cristo. Olha só, Senhor, nos dá coragem para pregarmos o Evangelho. E ainda mais, quando pregarmos, que aconteça mais sinais, mais milagres, mais maravilhas, mais curas, para que o nome de Jesus seja glorificado, para que mais 5, 7, 20 mil pessoas entreguem a sua vida para o Senhor. Não nos importamos com as ameaças, não temos medo das ameaças, nós queremos coragem para continuar pregando. Meu Deus, que coisa maravilhosa, que homens corajosos, que essa coragem venha entrar dentro de nós e que nós possamos pedir a Deus, diante das ameaças, diante das perseguições, nós dissermos a Deus: Deus, nos dê coragem, nos dê ousadia, ainda mais, Senhor, nos capacita para que através da pregação milagres aconteçam, maravilhas aconteçam, que você venha orar desta forma, pedindo a Deus coragem, ousadia, e que Ele use você como um instrumento
do sobrenatural, para que o nome de Jesus seja glorificado através da sua vida. Agora eu quero passar então para o último assunto do capítulo 4 do livro de Atos, que é os discípulos repartem os seus bens, que vai do versículo 32 até o versículo 37. Vamos ler. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. E grandiosa graça estava sobre eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Nesse assunto agora nós vamos ver aqui um retrato de como era a primeira igreja. Vai dizer aqui no versículo de número 32 que era uma só mente e um só coração. Ou seja, eram unânimes. Todos tinham a mesma vontade, o mesmo desejo, todos tinham a mesma determinação, todos oravam pela mesma coisa. Isso se chama unidade. E se só unidade já era bênção, eles ainda possuíam generosidade. Um ajudava o outro. Não havia necessitados entre eles. Essa generosidade é fruto do Espírito Santo. Ao receberem o Espírito Santo sobre eles, o fruto, que é a bondade, a benignidade, que também é generosidade, se manifestava no coração daqueles homens, ao ponto de quem tinha muito repartia com quem não tinha nada. Em Atos capítulo 3, nós vamos ver um homem necessitado, aleijado, pedindo esmolas. Já no capítulo 4, nós vamos ver que não havia entre eles pessoas necessitadas. Ou seja, o recebimento do Espírito Santo gerou uma transformação na vida daquela igreja. Onde havia necessitados antes, agora com o Espírito Santo, com a generosidade, todos repartiam e não havia algum necessitado entre eles. Essa é a grande transformação que o Espírito Santo traz às pessoas. Que as nossas igrejas hoje venham ser cheias do Espírito Santo, venham ser cheias dessa generosidade, dessa gratidão, aonde um ora pelo outro, um ajuda o outro, um acolhe o outro, para que não haja necessitados dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo. Nós temos esta visão, nós ajudamos aqueles que fazem parte dessa família, da grande família, que é a mesma visão que eles tinham na igreja primitiva. Ao entregarem a vida para Cristo, eles entravam nesta família e um ajudava o outro. Aqui também é um modelo de conduta para os nossos dias, para as nossas casas, para as nossas igrejas. É um modelo de conduta, é o princípio da igreja de Cristo. Então, para fazermos agora um resumo do capítulo 4 de Atos, o que esse capítulo nos ensinou? Primeiro, ele vai nos ensinar que a igreja de Cristo, ela cresce, mesmo em perseguição. Ele vai nos ensinar que a igreja de Cristo, ela continua crescendo, mesmo em meio à tribulação, à perseguição. E esse crescimento é impulsionado pelo Espírito Santo. É igual massa de pão caseiro. Quanto mais bate, mais ele cresce. Assim é a igreja. Quanto mais era perseguida, quanto mais eles eram impedidos de pregar, mais eles pregavam com ousadia. Então, o que fica registrado em Atos 4 é o crescimento. Mesmo em perseguição, o Espírito Santo continua dando crescimento à igreja. Segundo ensino é a mensagem de Pedro, uma mensagem cristocêntrica, uma mensagem que apresenta a origem de Jesus, a vida de Jesus, a morte, ressurreição e também a confrontação e o arrependimento. E que ele deve ser único Salvador de toda a humanidade.
Também vai nos ensinar que a igreja deve ser unida e generosa. Aqui está o resumo de todo o capítulo 4. Espero que você tenha anotado tudo aquilo que nós falamos. Abaixe o caderno, escreva no caderno e após esse caderno cheio, encaderne, guarde ele para que você faça futuras pesquisas dentro desse material. Assim, então, nós terminamos o capítulo número 4 e eu peço que você já se inscreva em nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, olha ali se você é inscrito. Então já deixe um like também para fortalecer o canal e para que o YouTube venha entregar para as mais pessoas esse conteúdo. Deixe um comentário o que você está achando dessa leitura, porque tudo isso vai nos ajudar a melhorarmos a cada dia. Assim, eu quero convidar você também, que mora aqui perto do Morro da Fumaça, venha participar de um dos nossos cultos, quintas e domingo, quinta 19h30, domingo 19 horas. Você será muito bem-vindo em nome de Jesus. Assim terminamos então o capítulo 4 do livro de Atos e que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo em nome de Jesus.